Livro Além das Palavras e Pensamentos, de Joel S. Goldsmith. Trabalho mundial para todos os alunos do Caminho Infinito. A maioria das pessoas no mundo está confiante de que, em última análise, haverá um mundo bom e que a evolução da consciência humana ou a passagem do tempo a farão. Nessa crença, eles estão latindo na árvore errada, porque a consciência humana é construída sobre a autopreservação como sua primeira lei, e, portanto, quanto mais a consciência humana evoluir, mais maneiras ela descobrirá de se preservar às custas de outra pessoa. Como você bem sabe, o mundo não foi salvo em todos esses milhares de anos. E se for para ser salvo, não será pela consciência humana evoluindo a ponto de fabricar bombas maiores e melhores, ou formar organizações maiores e melhores. Não, se o mundo deve ser salvo, será pela atividade do Cristo na consciência humana. E esta atividade acabará por apagar a consciência humana, de modo que não mais seja a autopreservação a primeira lei da natureza humana. Certamente, todos os que estão no caminho espiritual estão descobrindo que estão experimentando menos os problemas do mundo e que estão mais capacitados a enfrentar esses problemas. Mas os alunos do Caminho Infinito, que se envolvem em oração e meditação para si mesmos e para suas famílias, devem ir além de seu círculo imediato e reservar um ponto de tempo para o resto do mundo. Provavelmente, alguns alunos podem não ter pensado que isso é importante, por eles terem tanta certeza de que o mundo será salvo. O mundo, no entanto, é realmente um mundo composto de indivíduos. E assim como cada um de nós pode continuar sendo um ser humano desde o berço até a morte e ainda morrer como ser humano, o mundo também pode seguir da mesma maneira. É porque a atividade do Cristo tocou nossa consciência individual em alguma medida que nos encontramos em algum grau livres dos problemas do mundo. É somente quando uma pessoa é tocada pelo que é transcendental, por aquilo que é espiritual, que ela pode até mesmo começar a se aproximar da meta estabelecida por Paulo em sua declaração: vivo, mas não eu, mas o Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Ou pelo Mestre, quando disse: eu, de mim mesmo, nada posso fazer. O Pai que habita em mim, Ele faz as obras. João 14:10. O estudo e a prática dos princípios elevam a consciência. Nos primeiros anos de nosso estudo do Caminho Infinito, devemos nos ater aos princípios específicos dessa mensagem de forma muito próxima e intensa. O estudo e a prática desses princípios nos levam ao ponto em que não mais odiamos, tememos ou amamos a cena humana. E desenvolvemos nossa consciência para aquele nível em que percebemos o não poder, do que o mundo chama de poder, e passamos a reconhecer que há algo maior que nós mesmos, funcionando dentro de nós. À medida que progredimos neste trabalho, através do estudo e prática, e conforme alguma medida que o Espírito de Deus entre em nossa consciência, nos encontramos chamados a ajudar os outros. Os outros podem não saber por que eles vêm até nós, mas eles vêm. E quando pedem a nossa ajuda, geralmente podemos dar-lhe, porque quando chegam a pedir ajuda, alcançamos um dom espiritual suficiente para que possamos dar-lhes a ajuda que procuram. Nós, de nós mesmos, nunca poderíamos fazer as coisas que muitos de nós são frequentemente chamados a fazer. Nós, de nós mesmos, não poderíamos ajudar uma pessoa a superar uma doença séria, perder seus pecados e falsos apetites,
ou moldar uma nova disposição. Não há nada em nós como seres humanos que tornaria possível para nós fazer isso por outro. Porém, a graça divina não permitiria que alguém nos invocasse até estarmos preparados. Portanto, é nossa função nunca querer dar ajuda, nunca querer estar no ministério de cura, nunca querer fazer nada a não ser nos aperfeiçoar, estudar, meditar e deixar nossa consciência se tornar tão cheia da atividade do Cristo que, em um certo momento, ele irrompe e então alguém vem e pede ajuda, e isso nos inicia no nosso caminho. Por fim, uma grande verdade começa a despontar na consciência de todo estudante de sabedoria espiritual, independente de sua abordagem. Se isto que funciona através de mim como uma bênção para mim e para os outros é tão poderoso, não poderia então ajudar o mundo inteiro? Se eu posso orar pelo meu próximo e pelo benefício do meu próximo, não poderia orar pelo mundo inteiro? Orar pelo mundo vem acontecendo há séculos, e é verdade que grande parte dessa oração, tanto na cena visível quanto na cena invisível, teve e está tendo um efeito sobre a humanidade. Mas somente quando nos erguemos mais alto na compreensão da oração, poderemos testemunhar uma maior realização da paz espiritual e harmonia espiritual na Terra. Evidências da consciência em evolução. Olhando para o mundo do ponto de vista da consciência da humanidade, devemos admitir que o mundo é melhor hoje do que há um século. Embora ainda existam áreas de consciência nas quais é necessário muito espaço para melhorias, como a desumanidade do homem para com o homem, a ameaça de bombas atômicas, a continuação da escravidão de um tipo ou outro, ou a dominação de um povo sobre outro. Mas vamos colocar dessa maneira: hoje há muito menos inclinação para ir à guerra do que havia 40 anos atrás. Parece haver menos razão para encenar greves viciosas que irrompem nossa vida industrial, e há uma inclinação maior da parte da humanidade para cuidar dos menos afortunados. Na minha vida, orfanatos e casas para idosos eram lugares horríveis. Órfãos eram colocados em fazendas onde tinham que fazer trabalhos manuais difíceis. Eles estavam em situação pior do que os servos. Eles eram realmente escravos, deixados para serem burros de carga domésticos para as famílias. Muito disso foi eliminado, e o que resta está sendo mudado rapidamente. Nos meus dias de juventude, tudo o que o trabalhador tinha que esperar quando chegava aos 50 ou 60 anos de idade e estava fisicamente incapacitado, era ser apoiado pelos seus filhos ou mandado para uma casa de indigentes. Não havia benefícios fornecidos pelo governo ou pela indústria, e muito menos se sabia sobre seguro-desemprego e seguro de velhice. Tudo isso está mudando. A consciência está em um nível mais alto hoje do que há 50 anos, e muito maior do que há um século atrás. Essas realizações, por maiores que sejam, não são suficientes. A humanidade agora se depara com a questão da sobrevivência. Portanto, todos que obtiveram dotação espiritual suficiente para ajudar a aliviar os indivíduos de suas dores, pecados, doenças, carências e limitações, devem inevitavelmente voltar-se para o assunto maior do trabalho mundial, ou orar pelo mundo. Ao levar adiante este trabalho, deve ser lembrado de que não rezamos para que nossos inimigos sejam derrotados e que nossos aliados obtenham vitórias. Nós não rezamos pelo Partido Republicano, pelo Partido Democrata ou pelo Partido Socialista, porque todas essas orações nos trazem ao nível de tentar melhorar a cena humana em termos de nosso próprio julgamento humano
do que é bom e correto. Para rezarmos corretamente, não devemos orar por nenhuma condição terrena, mesmo que possamos acreditar que temos um plano que salvaria o mundo. Não oramos pelo seu sucesso. Nunca houve um homem tão bom na terra que ele soubesse como fazer leis que beneficiariam a todos. Ninguém nunca foi tão inteligente. Como a humanidade é baseada na lei da autopreservação, nada da natureza humana salvará o mundo. Todos nós não vimos homens bons tornarem-se maus e homens inteligentes que perderam sua inteligência? Todos conhecemos bons seres humanos, mas, a menos que esses bons seres humanos tenham sido ativados pelo Espírito. Raramente os testemunhamos trabalhando em pessoal e imparcialmente para o bem de todos. E porque isso é verdade para os seres humanos, essa é a razão do fracasso da Liga das Nações. E pode provocar o fracasso das Nações Unidas. Cada representante está trabalhando principalmente pelos interesses de seu país, sua raça ou sua religião. Trabalho mundial inteligente. Orar pelo mundo não significa orar pela paz na Terra, porque isso é rezar por um efeito. Podemos orar somente para que o reino de Deus se realize na Terra como no céu. Então, essa realização trará a paz. Se através de nossas experiências, com uma mensagem espiritual, tivemos algumas provas de que, na presença do Cristo, a mente carnal não é poder, então podemos prosseguir para a maior compreensão de que a mente carnal é o braço de carne. 2 Crônicas 32:8. Ou seja, nada. Se pudermos nos convencer de que a mente carnal é um nada, não teremos nenhum problema em nos engajar no trabalho mundial. Por quê? Seja manifestando-se como um indivíduo ou como 1 bilhão de indivíduos, existe apenas uma mente carnal. Quando nos damos conta de que a mente carnal é impotente diante da realização da presença do Cristo, estamos ajudando a anulá-la para o mundo. Não é suficiente saber que a mente carnal não é poder. Devemos saber que é somente na percepção da presença do Cristo que não é poder. A mente carnal é poder em seu próprio nível de ação. Aqueles que querem soltar bombas, as soltarão, a menos que a atividade do Cristo os detenha. Nada vai impedi-los. É somente quando esta mente carnal entra em contato com o Cristo, como nossa consciência individual de Cristo, que se prova que não tem poder. Onde quer que Jesus se movesse com sua consciência ativada como Cristo, o pecado, a doença e a morte desapareceriam com sua chegada. O mesmo acontece com cada um de nós. Onde quer que nos movamos com alguma medida de consciência espiritual, alguma medida de pecado e doença deve se dissolver.